Olá, sejam todos bem-vindos. Nesta nossa nona aula do nosso curso de Direitos Material e Processual do Trabalho, estaremos a continuar nossos estudos a respeito do artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho. Como vimos na aula anterior, estudamos o caput deste artigo de forma completa e, portanto, nesta ocasião, passaremos a voltar nossos entendimentos a respeito de seus parágrafos, que foram introduzidos pela reforma trabalhista através da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, e que trouxe várias modificações ao texto seletista. Diz o parágrafo 1º do artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho que o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente desse parágrafo 1º, não nos é dado fugir ao seu texto anterior, onde havia a inserção de uma terminologia que hoje entendemos ter sido extremamente desnecessária durante todos os anos de vigência deste parágrafo 1º anterior, que era a obrigação de se ater à incompatibilidade do direito comum em relação ao direito do trabalho, o que não permitia que ele fosse fonte subsidiária do direito do trabalho. Ora, é por óbvio que ninguém irá aplicar uma norma de direito comum que não se coadune com o ambiente seletista, a verve que animou ao legislador consolidado e que, portanto, teria maior interesse ao direito do trabalho que propriamente a norma de direito comum. Por isso, a reforma trabalhista, com raro acerto, já que temos verificado nas nossas aulas anteriores que a mesma, no total, foi um desastre e que, na verdade, não trouxe nenhuma novidade ao ambiente jurídico nacional, o que acontece? O direito comum será fonte subsidiária, a partir de agora, completa, ampla, do direito do trabalho, não mais precisando haver qualquer compatibilidade ou qualquer outra situação que vede a aplicação do direito comum ao direito do trabalho. Outro importante axioma que nós precisamos esmiuçar neste instante é com relação ao que seja o direito comum. Esta situação causa uma celeuma, tanto doutrinária quanto jurisprudencial, há vários anos dentro do ambiente jurídico brasileiro. Há uma corrente que entende que o direito comum seria o direito civil. Outra corrente entende que por direito comum se entende como sendo aquele direito formado pelo direito civil e pelo direito comercial. E outra corrente que o direito comum seria qualquer ramo do direito que trouxesse algum subsídio ao direito do trabalho na solução de determinado conflito. Nós nos filiamos a essa última corrente porque, com certeza, aceitamos
que qualquer ramo do direito poderá ser aplicado ao direito do trabalho em face das lacunas trazidas por este na solução dos conflitos e na persecução da entrega jurisdicional às partes em litígio. Portanto, para nós, direito comum é todo outro ramo do direito que não seja o direito do trabalho. No parágrafo 2º deste artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho, que igualmente teve nascedouro através da reforma trabalhista, determina que súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos tribunais regionais do trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos em lei e nem criar obrigações que a lei não determinou. Ora, apesar de nós entendermos que este parágrafo 2º do artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho representa uma mitigação ao poder decisório dos pretórios especializados, consideramos que as súmulas e os outros enunciados jurisprudenciais, que nós já vimos que a jurisprudência ela não se limita somente às súmulas, mas a todas as outras formas de decisão contumaz a respeito de determinado feito, como, por exemplo, as orientações jurisprudenciais ou outras normas criadas dentro do âmbito dos tribunais, não podem trazer em si restrição aos direitos previstos na norma legal aplicável ao caso. E por óbvio e por consequência simples, não poderão também criar restrições e obrigações não previstas na norma jurídica geral. O parágrafo 3º, ele diz respeito ao direito plural do trabalho, direito coletivo do trabalho, que respeita aos convênios plurais de trabalho, convenções coletivas e acordos coletivos, representando mais uma mitigação ao poder decisório dos tribunais, porque transformou a sentença normativa, que antes era a consequência final dos dissídios coletivos e que impunha em várias vezes situações de comando às partes em litígio, numa mera fiscalizadora da validez do contrato jurídico que tem respeito no artigo 104 do Código Civil brasileiro e que determina as situações em que o pacto negocial tem validez no arcabouço normativo brasileiro. E também apresenta a situação de que os tribunais deverão pugnar pelo princípio da intervenção mínima na manifestação volitiva das partes, fazendo com que esta manifestação, se for
trazida ao âmbito judiciário através de um contrato coletivo, um negócio jurídico válido na forma prescrita na lei, o tribunal deve acatar toda aquela situação fática, intervindo o mínimo possível naquela manifestação de vontade. Portanto, hoje não pode mais haver o que acontecia anteriormente nas decisões normativas, em que o tribunal praticamente criava um novo instrumento, divorciado muitas vezes daquele apresentado pelas partes, construindo um direito paralelo ao interesse das classes representadas e que muitas vezes desagradava aos contratantes de forma ampla, tanto ao lado patronal quanto ao lado empregatício. Com essa adição do parágrafo 3º ao artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho, esta situação passa a deixar de existir e mantém o privilégio do acordado sobre o legislado, ainda que, reforçamos, esteja sob o pálio da lei. Com essas conclusões, nós encerramos o nosso estudo a respeito do artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho. Na nossa próxima aula, começaremos o nosso estudo a respeito do artigo 9º, consolidado na sistemática criada para esse curso. Agradecemos a presença de todos e concitamos a que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nos nossos vídeos para que nós possamos continuar com os nossos estudos e ampliar cada vez mais o nosso número de alunos, que é o nosso objetivo de desenvolver o conhecimento e a divulgação do mesmo ao maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado.